Glória a Deus. É uma leitura um pouco extensa, né? Tem uns nomes aí que quem porventura está pensando em ter filho, né? Se quiser colocar esses nomes aí, por exemplo, Trifena e Trifosa, né? Fica bom, não fica? O que vocês acham? Irmãos, eu li esse texto, essa semana eu tive meditando nesse texto, né? E nós sempre passamos problemas, dificuldades, semanas difíceis, né? Quantos aqui não passaram semanas difíceis por esses dias, né? A gente sempre passa. E essa semana eu estudei 2 mensagens, né? A de ontem e essa de hoje. E eu li esse capítulo 16 da carta aos Romanos, que é a maior obra escriturística do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. Segundo a história, quando Paulo estava voltando de Éfeso, ele para na Macedônia e ele escreve a sua principal obra, a carta aos Romanos. Ele estava voltando para Jerusalém, onde ele ia ser preso, e ele escreve essa carta não aos romanos mesmo, mas aos crentes que estavam em Roma, não é? A cidade de Roma, até hoje, é uma cidade muito importante no mundo, né? Tem muito acervo cultural, tem o Coliseu lá até hoje, né? Segundo uma lenda, quem fundou a cidade de Roma teria sido 2 irmãos gêmeos, um chamava Rômulo, outro chamava Remo, e segundo a lenda eles teriam sido alimentados por uma loba. Isso não é a lenda, mas segundo alguns escritos antigos, talvez tenha sido 3 povos que fundaram a cidade de Roma, né? Os gregos, um outro povo chamava Estrúcos, juntamente com outro povo, chamava os Italiatas, que aí surgiu o nome italiano. Então, há algumas lendas e há esse acervo que dizem que teria sido esses 3 povos que fundou a cidade de Roma. E o apóstolo Paulo, irmãos, eu já falei aqui algumas vezes, que foi o maior pastor, depois de Jesus, né? Sempre depois de Jesus, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior apóstolo de todos. Ele, para os irmãos terem uma ideia, quando ele estava preso em Roma, ele conseguiu a façanha de evangelizar os 16 mil soldados da guarda pretoriana do imperador, que ficavam com ele, né? Ele ficou preso em Roma por 2 anos, e ele evangelizou os soldados que rodavam turno com ele, 16 mil soldados da guarda pretoriana, para os irmãos entenderem quem foi o apóstolo Paulo. E agora aqui, segundo alguns teólogos, eles dizem que quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos, ele tinha um problema no olho, que ninguém sabe o que é, se era uma catarata muito agressiva, né? Se era um outro tipo de enfermidade, mas segundo alguns teólogos, quando ele vai escrever aqui, ele estava sem condições de escrever. Então ele vai ditar essa carta para o seu escriba, chamado Tércio. E os irmãos vão perceber no final, que o próprio Tércio, ele vai dizer no versículo 22, ele diz: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então ele aqui ditou e Tércio escreveu. Eu fiz questão de ler esse último capítulo para que nós possamos entender algumas coisas. Geralmente quando a gente vai estudar a carta aos Romanos, a gente começa lá no capítulo 1 e vem vindo, mas aqui no capítulo 16, que é o epílogo dessa carta, tem muitas coisas aqui que nos remete a entender, fazer uma leitura mais clara do texto, dos textos anteriores ao capítulo 16. E eu quero destacar nessa noite aqui com os irmãos, pelo menos 3 coisas que eu vejo aqui no capítulo 16 da carta aos Romanos. Eu vejo aqui, irmãos, alguns pontos também que devem ser enfatizados nessa noite. Primeiro, que há aqui nas recomendações e saudações diversas do apóstolo Paulo, pelo menos 5 igrejas, 5 congregações, para os irmãos verem como que não, esse negócio de cada cidade uma igreja, é uma besteira, isso não existe, não é bíblico, porque se vocês derem uma olhada no texto que nós lemos, vocês vão ver que o versículo 4, ele diz assim:
também todas as igrejas dos gentios. Ele está falando das igrejas que tinha dentro de Roma, as congregações que estavam dentro de Roma, porque não tinha só uma congregação, tinha várias. Então os irmãos notem que esse negócio de cada cidade uma igreja, isso não é bíblico. E aqui eu vejo pelo menos 5 igrejas, e as igrejas nesse tempo não era aqui como nós estamos aqui hoje, no templo, era nas casas. Todavia, não obstante serem nas casas, tinha os oficiais da igreja, tinha a liderança da igreja que estava trabalhando. Por exemplo, se você ler a carta de Paulo a Filemão, você vai perceber que a igreja estava em Colossos, na casa de Filemão, e ali tinha os oficiais da igreja, juntamente com Filemão, que dirigiam aquela igreja. A igreja não pode ficar apenas, vamos ajuntar aqui, em qualquer lugar que nós estivermos, já invocou o nome do Senhor, está todo mundo junto aqui, já é uma igreja. Não é assim o modelo bíblico. A igreja pode se ajuntar em qualquer lugar. Se nós fizermos um culto em qualquer casa, é a igreja que está reunida ali. Todavia precisa ter os oficiais, precisa ter a liderança pastoral. Não é assim que é o modelo que nós vemos no Antigo e no Novo Testamento? Porque senão quem é que vai ministrar quem é que vai ministrar a liturgia? Quem vai ministrar as ordenanças como Santa Ceia e batismo, por exemplo? Né? Quem é que vai aconselhar as pessoas? Então não pode ser em qualquer lugar. Não, aqui nós já vamos, porque a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles, e ele vai estar mesmo. Todavia a igreja precisa ser composta dos seus oficiais, e é o que nós estamos vendo aqui. Se vocês perceberem o primeiro versículo, a Bíblia está dizendo: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Perceberam que Febe, que é a portadora dessa carta, sabia que é ela que leva essa carta? Ela que é a portadora da carta, ela servia. Como que ela fazia? Servia ou era servida? Irmãos, cristianismo, ministério, igreja é para servir, não é para ser servido. Tem uma frase interessante, né, que a gente de vez em quando lê, diz assim: ministério é serviço, não é para ser visto. Agora o problema é que muitas pessoas hoje querem ser vistos. O protagonista do culto, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser cultuado, exaltado e colocado no centro, do início ao fim, em qualquer reunião onde os cristãos se reúnem, chama-se Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, toda a reverência, todo o tributo. Podemos nessa noite glorificá-lo, porque Ele é o Senhor da igreja. Não há outro Senhor, o nome dEle é Jesus. Qualquer tipo de reunião aonde Jesus não seja colocado como centro, é vanglória. Deus não recebe, Deus não aceita, é culto estranho. Jesus deve ser adorado do começo ao fim, nos louvores, nas palavras, na liturgia, na adoração, na pregação da palavra, naquilo, se tiver alguma apresentação, Jesus é o centro, sempre. Não são os anjos, viu? Não são os anjos. Tem muito cântico aí que você ouve falar tanto de anjo, e Jesus, irmãos, Jesus é que é o Senhor da igreja, e nós somos servos dele. E essa mulher, ela servia. Aí ele vai trazer aqui recomendações, e ele vai dizer que essa mulher, ela hospedou a muitos e hospedou a ele também, o apóstolo Paulo. Você já parou para pensar, irmãos, que privilégio poder hospedar um homem igual o apóstolo Paulo em casa? E a Bíblia diz que todo aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, também receberá um galardão de profeta. Se você tiver a oportunidade de receber um homem de Deus, uma mulher de Deus na tua casa, faça isso. Você vai só acrescentar coisas boas. Se você tiver a oportunidade de hospedar alguém na tua casa que seja um homem de Deus, faça isso, em nome de Jesus, porque o Senhor há de te recompensar. Aquilo que os homens não podem fazer, o Senhor faz para nós. Irmãos, vocês podem conviver comigo muitos anos aqui. Talvez, e eu tenho certeza, né? Talvez não. Vai ter momentos que eu vou falhar com vocês. Vou falhar porque eu sou humano. Mas Jesus não vai falhar nunca, viu? Ele sempre vai responder à altura daquilo que nós necessitamos, porque Ele é infalível. Ele não nos deixa só nunca. Jesus jamais nos frustra, Jesus jamais nos decepciona, Jesus jamais vai nos deixar triste, Jesus jamais vai nos abandonar.
porque esse Deus, Ele é perfeito em todas as coisas, e Ele nos traz a sua palavra na ordem perfeita. Olha aqui, o que a Bíblia diz no versículo 3, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Priscila e Áquila, perceberam que a mulher aqui, ela está em destaque mais do que o homem? No ministério de Paulo, que era extremamente, os judeus, vocês sabem, são machistas, mas aqui ele está destacando o nome de Priscila, porque ela se destacou mais, não obstante ele fosse o líder da casa, mas Priscila foi uma grande missionária, tanto que na cidade de Éfeso, ela trabalhou muito com Áquila para poder ajudar o discipulado naquela igreja, que era uma igreja extremamente doutrinada, uma igreja que eles não aceitavam erros doutrinários e teológicos lá, de forma alguma. Agora eles trabalharam, mas vocês perceberam que eles foram cooperadores. Os irmãos sabem o que significa a palavra cooperador? Aquele que ajuda a operar. Cooperador é isso. Significa que quem coopera não opera. Você já viu falar de uma cirurgia, quando tem uma equipe médica envolvida? Tem o cirurgião, vai se fazer uma cirurgia. Quem opera, irmãos? O cirurgião. Aí tem os instrumentadores cirúrgicos, tem o anestesista, tem os outros que ajudam, mas eles estão operando? Quem opera é o cirurgião. Observe isso daqui, cooperadores em Cristo. Quando nós entendemos que nós somos cooperadores na obra de Deus, irmãos, nós somos privilegiados, bem-aventurados, porque ser cooperador na obra de Deus, se nós entendêssemos a dimensão do que é ser um cooperador na obra de Deus, de chegar a ser um obreiro na casa do Senhor, de chegar a ter o privilégio, irmãos, de ser um servo de Deus, mesmo que a gente sente aí na cadeira e fique aí, só o fato de estar na presença desse Deus, adorando o seu nome, sabendo que Ele é soberano como é, e que Ele nos ama, e que mesmo nós sendo tão falhos, a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Isso já é um grande privilégio. Se as pessoas soubessem disso, elas estariam constantemente agradecendo a Deus por estarem na casa do Senhor. Versículo 4, ele diz assim, os quais olha o que Priscila e Áquila fizeram, irmãos, pela minha vida expuseram suas cabeças. Nessa época que era muito perigoso ser cooperador na obra de Deus, a perseguição era intensa, o Império Romano não dava moleza para os cristãos, né? Pelo que não só lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Irmãos, observe esse texto, eles expuseram a cabeça pelo apóstolo Paulo. Então, nós vemos aqui um conjunto de saudação, ou de saudações para pessoas. Ele vai citar Maria aqui, que também muito trabalhou, essa Maria chamada como Maria de Roma, né? Maria de Roma. Ele vai falar sobre Andrônico e Júnias. Os irmãos perceberam que quando a Bíblia quer usar a palavra primo ou parentes, ela muda? Quando é irmão, quando fala os irmãos de Jesus, mas quando está falando parente aqui, que na verdade são primos, percebeu que a Bíblia muda? Então aqui ele está falando meus parentes, aqui no original é primos, os meus primos, como Júnias no caso, meus parentes, meus companheiros. Depois ele vai saudar outros, alguns como essas que eu falei, Trifena e Trifosa, Pérside, todos eles. Agora o que me chamou a atenção no versículo 12, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. O que elas fizeram? Trabalharam, jamais deram trabalho. Agora saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Perceberam a diferença de Trifena e Trifosa com Pérside? Elas trabalharam, mas Pérside trabalhou muito, se dedicou muito, esteve se esforçando cada dia mais. Trabalhar muito na presença do Senhor requer esforço, requer que nós passemos por dificuldade, que nós abdiquemos de algumas coisas, que nós renunciemos a algumas coisas. Às vezes, irmãos, nós vamos ter que renunciar a coisas que nós não queremos renunciar. Às vezes, nós vamos ter que subjugar o nosso ego, e nós não queremos fazer isso, porque Jesus disse assim: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é o mais difícil. Depois tomar a cruz, difícil também, porque o que é cruz? Cruz fala de sofrimento, fala de tristeza, fala de angústia, de solidão, de perplexidade. Quem é que quer cruz, irmãos? Primeira coisa, negar a si mesmo. O que nós estamos vivendo hoje é uma gama tão grande de cristãos que não querem negar a si mesmo, não querem trabalhar muito, não que eles querem apenas, alguns querem bajulação, outros não querem negar a si mesmo, só fazer a obrigação dele, vai lá no domingo ou no sábado, faz a sua obrigação e vai embora, porque não estão dispostos a renunciar, a subjugar o seu ego, não estão dispostos a trabalhar muito no Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que trabalha no Senhor, o seu trabalho não é em vão, ele não ficará sem o seu galardão, mas o galardão não está na mão do pastor Mauro. Eu tenho uma notícia para vocês, não está nas mãos do presbítero Leandro, não está nas mãos dos irmãos que são diretoria dessa igreja. Sabe aonde que está o galardão? Está nas mãos do dono da igreja, o nome dele, Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Ninguém pode querer se colocar como dono da igreja, porque tem um dono já. Ele comprou ela, pagou por ela, derramou o seu sangue por ela, sofreu por ela, morreu por ela. Ele é dono dela, e nesta noite ele está aqui para ser adorado por esta igreja. Glória a Deus. Toda honra e glória seja dado ao nome do Senhor. Então eu quero aqui destacar 3 coisas com os irmãos, rapidamente, que acontecia, foi só a introdução, viu, até agora, que acontecia aqui nessa igreja, porque todo lugar onde tem pessoas reunidas, podem ser crentes, mas não é congregação de anjos. Até lá no meio dos anjos teve conflito, teve problema. A Bíblia diz que 1/3 das miríades dos anjos se rebelaram, e foi necessário que Deus tomasse uma atitude drástica. Deus foi muito duro, não foi, irmãos? Deus, a Bíblia diz que ele levantou Miguel. O nome Miguel, na raiz hebraica, significa quem é semelhante ao Senhor. E a Bíblia diz que Miguel destronou Lúcifer de lá. Ele foi lançado por terra e ficou aí no espaço vagando, porque a Bíblia diz que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Que pretensão! Quem é ele, irmão? Criatura, querer ser semelhante ao seu Criador, isso é inconcebível. Deus é Criador, Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus manda na terra, Deus manda no sol, Deus manda nas estrelas, Deus manda no mar, Deus manda na biodiversidade, Deus manda no universo. Quem é Lúcifer para querer se igualar ao nosso Deus? Por isso que ele foi destronado. Agora imagine se teve conflito no meio dos anjos. Será que no meio dos homens não tem, não? Aqui não, graças a... nós não, pastor Mauro, nós estamos tranquilos. Aqui nunca vai ter conflito. Será, irmãos? Nós somos falhos, né? E aqui na igreja de Roma, que já tinha 5 congregações, começou a ter problemas. E eu vou destacar alguns aqui com os irmãos. O primeiro problema que eu vejo aqui é que havia um problema, um conflito cultural. Por que cultural? Porque essa igreja era composta de gentios e de judeus. Uma tradução fala gregos, outra fala gentios, né? Então começou a dar problema. Isso não é novo. Sabia que lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, foi necessário se levantar 7 homens, diáconos, para poder auxiliar no trabalho da igreja, porque estava tendo conflito entre as viúvas dos gregos e dos judeus. Sabe o que estava acontecendo lá? Mimimi. Os irmãos sabem o que é mimimi? Eram pessoas que estavam querendo ser bajuladas, e aí teve um conflito tão grande. As viúvas dos gregos começou a dizer que as viúvas dos judeus estavam sendo melhor tratadas. Aí os apóstolos disseram: não é razoável que nós venhamos a deixar a palavra, o ministério da palavra, para servir. Vamos levantar homens aí, homens que sejam idôneos, cheios do Espírito Santo, né? Honestos. E sabe o que eles fizeram? A principal função do diácono: dissipar a contenda. Isso serve para as diaconisas também. Dissipar a contenda, porque estava tendo contenda. Isso não era novo, aconteceu aqui em Roma também. Se você voltar um pouquinho do capítulo 16, aí da carta aos Romanos, você vai ver no capítulo 10, o versículo de número 12, diz assim, olha o que Paulo vai dizer. Romanos 10, versículo 12: porquanto não há diferença entre judeu e grego,
porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Não há diferença entre gregos e judeus, porque estava tendo problema. Começou a dizer assim, eu estou sendo melhor, o fulano está sendo melhor tratado que eu só porque ele é judeu. Não, é porque está tratando ele assim porque ele é grego. Começou um conflito cultural, né, de etnias. E aí o apóstolo Paulo, ele vai discorrer no capítulo 10 dizendo: vocês estão enganados. Deixa eu parafrasear o texto: vocês estão equivocados, ninguém é melhor que ninguém, todos são iguais perante o Senhor, ninguém é mais bem tratado do que ninguém, ninguém é mais perseguido do que o outro, todos são iguais perante o Senhor, gregos e judeus. Irmãos, nós não podemos ter esse tipo de conflito nunca. Nós somos servo do Deus vivo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. O Senhor nos ama igual. Há diferença de hierarquia, isso daí é só aqui entre os homens, né? Pastor, presbítero, diácono, isso é entre os homens. Lá no céu, todos iguais. É claro que alguns vão receber galardão melhor, um pouco maior, porque trabalharam mais. Vocês perceberam que entre Trifena e Trifósa trabalharam, mas Pérside trabalhou muito mais. Então, como numa Olimpíada, alguém que chega em primeiro lugar recebe ouro, em segundo lugar prata, em terceiro lugar bronze, isso vai acontecer também lá no céu. Haverá diferença de entrega de prêmios, mas o amor dedicado a nós é o mesmo. Jesus salvou a todos igual, derramou o seu sangue por todos igual. Ele olha para nós como servos dele, o amor dele é igual para nós. Ele está olhando para esta igreja nesta noite, para todos os servos dele na terra, como ele olha de qualquer maneira, não de qualquer maneira, com o mesmo prisma que ele está olhando para mim, ele está olhando para a irmã Maria Amélia, para o presbítero Leandro, para a irmã Vanessa, para a irmã Áurea, para a irmã Maria, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, e nós também não devemos fazer. Paulo deixa isso muito claro. A igreja tinha 5 congregações, mas já começou a dar esse tipo de problema, estava tendo problema, né? Outro sim, mais um tipo de problema que eu detectei aqui, estava tendo também um conflito doutrinário nessa igreja. Opa, que pastor Mauro? Conflito doutrinário. Graças a Deus que aqui, irmãos, as pessoas que congregam numa igreja, elas precisam conhecer a doutrina que é pregada naquela igreja, sim ou não? Para que ele possa saber o que ele está servindo, professando. Se alguém perguntar para você, por isso que eu estou dando um estudo aqui na terça-feira sobre o cremos das igrejas pentecostais clássicas. Por quê, irmãos? Porque alguém pode te perguntar, te abordar uma hora e perguntar: vem cá, irmão, onde você congrega? Onde eu congrego? Ali na Assembleia de Deus. Ah, tudo bem. O que você crê? Qual o teu credo? O que você professa? Qual a doutrina que você crê? Doutrina? O que é isso? Significa, irmãos, que você não está entendendo, não tem identidade. Esse dia para trás, eu estava assistindo um programa, é o programa na TV Novo Tempo. Eu não aconselho que todos assistam, porque precisa ter um filtro para filtrar, porque aquele canal é adventista e tem muita heresia ali. Então eu estava assistindo, e eles fazem um programa num resort, e eles levam casais lá para poder estudar o Apocalipse. Eles pagam toda a despesa, e aí eles sorteiam as pessoas e levam católicos, pessoas de outras denominações. E tinha um casal, e o apresentador daquele programa, antes dele entrar no estudo de Daniel, que ele estava estudando, ele perguntou para aquela mulher assim: você é de qual igreja? Uma tinha falado: eu sou católica. A outra falou: eu sou espírita. Eu também sou católica. E a senhora? Ela disse assim: eu sou da Assembleia de Deus. Chegou a levantar o pescoço assim. Aí ele falou assim: da Assembleia de Deus? Quem é o fundador da Assembleia de Deus? Sabe o que ela falou para ele? Sabe que eu não sei? Aí ele disse assim: eu sei, é o pastor Gunnar Wingren. Citou um só, né? Mas o adventista sabia, irmãos, e aquela mulher que dizia ser assembleiana, não sabia. Significa que ela não é assembleiana, ela só ia na Assembleia de Deus, porque ela não tinha identidade. Aí ele começou a ensinar aquela escatologia que é totalmente diferente da interpretação, e ela foi anotando, e de vez em quando ela concordava com ele, e perguntava perguntas que você percebia que ela estava absorvendo aquilo como verdade absoluta. O que significa isso? Conflito doutrinário, falta de identidade.
Aonde o senhor viu isso aqui no texto? Olha Romanos 16, olha o versículo 16 em diante. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. Isso aqui é beijo no rosto. As igrejas de Cristo vos saúdam. Quantas igrejas? E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, ao com suaves palavras de lisonjas engana o coração dos simples. Perceberam, irmãos, que tinha um conflito doutrinário ali no meio da igreja de Roma, que estava em Roma? O apóstolo Paulo está advertindo e dizendo: toma cuidado. Isso aqui ele está advertindo contra falsos profetas que estavam pregando doutrina totalmente contrária daquilo que eles haviam aprendido. E ele está dizendo: ó, desviai-vos deles. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se afasta deles. Não é para odiar eles, não é para ter raiva deles, mas afasta deles. Isso aqui está dizendo: ó, esquece o que eles estão ensinando, essa doutrina é errada. Quem está dizendo isso? Eu, o apóstolo Paulo. A Bíblia Sagrada. Conflito doutrinário na igreja de Roma. Irmãos, qual é a doutrina que nós cremos? Qual é a doutrina que nós aprendemos? Está pautada na Escritura? Está pautada na Bíblia Sagrada? Tem o ensino de Jesus Cristo e dos apóstolos como centro? Está sobre os pilares fundamentados da teologia ortodoxa, histórica, escriturística? Qual é a doutrina que nós estamos seguindo, irmãos? Mas pastor Mauro, o que tem a ver isso? Basta eu ir na igreja, fazer uma visita na igreja, ou eu estar lá na igreja, já está bom demais, eu já prestei o culto. Não, precisa conhecer a doutrina da salvação, para saber como eu posso ser salvo, porque Jesus está voltando, como já foi falado aqui nesta noite pelo presbítero Leandro. Esta mensagem sumiu dos púlpitos, porque essa mensagem não traz ibope, essa mensagem, ela não é mais pregada, e ai de alguns pastores se tentar pregar que Jesus está voltando, porque eles preferem pregar prosperidade, dizer que as pessoas vão ficar ricas, mas não dizem que a pessoa é transitório, ela vai morrer, como a irmã Áurea disse aqui, e nós temos uma esperança de um dia estar com o Senhor para sempre, como diz Paulo no capítulo 2, versículo 13 da carta a Tito, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A nossa esperança não está nesta terra, não está nos homens, não está nos políticos, não está no dinheiro, não está nas heranças, como a irmã Áurea já disse, está em Jesus Cristo, e nós precisamos conhecer a sua palavra, para nós sabermos como é que nós vamos ser salvos. Tem que conhecer, irmãos. Conflito doutrinário. Então, quando nós tivermos qualquer dúvida, qual é o caminho a ser tomado? Pastor, estou com uma dúvida, o senhor pregou um negócio ali, eu não entendi, eu quero que o senhor me mostre. E vocês devem questionar, como a igreja, da onde mesmo? De Bereia, fazia. A Bíblia diz que os crentes de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque quando estava sendo pregado, eles conferiam nas escrituras, para ver se aquilo que estava sendo falado estava de acordo com as escrituras. Todo líder que não quer ser questionado, é porque ele deve ter alguma coisa em débito. O líder precisa ter tranquilidade para ser questionado. O líder que foi chamado por Deus não tem por que temer, não tem por que esconder nada. Se ele estiver pautado nas escrituras, ele sabe como orientar, ele sabe o que ele está pregando, e ele pode dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Então, irmãos, se vocês tiverem dúvida, pode questionar, eu ensino vocês a isso. Tem que estar de acordo aqui, ó. Qual é a carta magna da igreja? Qual que é o instrumento da verdade teológica da igreja? Qual que é a única regra de fé da igreja? Não, pastor Mauro, eu já sei qual que é. A regra de fé da igreja Assembleia de Deus são os livros da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Não, senhor, é a Bíblia Sagrada. Se eu pegar alguma coisa que estiver errado doutrinariamente num livro da CPAD, na hora eu já vou refutar, porque eu não sou institucionalizado.
Um dia um pastor disse para mim assim: eu sou um pastor institucional. Eu disse: eu sou um pastor bíblico. Se tiver coisa errada na instituição, problema deles. A igreja que nós estamos aqui tem que seguir o que está nas escrituras, tem que seguir aquilo que o Espírito Santo orienta. Nós somos orientados pelo Espírito Santo através da Bíblia Sagrada. Saia daqui nesta noite confiante: Deus está contigo, Deus está conosco, Ele nos conhece, Ele sabe o meu limite, Ele sabe o teu limite, Ele sabe a nossa medida, e Ele tem a palavra de orientação para nós nesta noite. Terceira coisa que eu vi aqui na igreja de Roma, sabe o que foi? Tinha problema, tinha conflitos, mas tinha uma coisa também: resultado. Essa igreja tinha resultado, porque na medida que você vai trabalhando, ainda que o resultado seja de conta-gota, como acontece aqui conosco, aqui é conta-gota, trabalho da formiguinha, né? Um dia meu sobrinho falou para mim assim: rapaz, vou falar um negócio para você. Leva uns camaradas lá na igreja que entrega umas profecias lá para o povo, entrega umas lá que você vai ver que rapidinho a igreja está abalroada de gente. Falei: não, lá nós fazemos o trabalho da formiguinha, lá nós ouvimos aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz, as escrituras. Se Deus quiser enviar um profeta lá, eu recebo. Se enviar um homem de Deus, uma mulher de Deus aqui, ela entregar uma profecia aqui, e tiver de acordo com o que a escritura diz, eu recebo. Eu creio nos dons, irmãos. Eu sou pentecostal, eu não sou sensacionista, eu acredito nos dons. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele ainda batiza no Espírito Santo, Ele ainda usa profeta, Ele ainda cura enfermidades, Ele ainda dá a palavra da ciência, Ele ainda dá a palavra do conhecimento, Ele ainda levanta homens de Deus na terra. Agora precisa estar pautado aqui na escritura. Se estiver fora daqui, nós refutamos. Mas essa igreja, ela tinha resultado. E sabe qual era o resultado dessas igrejas? O resultado é que esta igreja, ela estava aprendendo, e ela era uma igreja obediente. Não só obediente, mas essa igreja tinha esperança. Observe comigo o capítulo 16 e perceba o versículo 19. Olha aqui: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de quem, irmãos? Tenho prazer, ou outra tradução fala: comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz, Deus do quê? Esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça seja de nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Amém. Você percebeu que essa igreja, ela tinha um resultado, ela era obediente, uma igreja de esperança, porque ela esperava que o Deus de paz, que vai acontecer, né, que ele vai, ainda não esmagou não, viu? Vai esmagar ainda, isso não aconteceu ainda não. Satanás só terá a cabeça, o governo dele esmagado, quando ele for lançado no lago de fogo. Isso lá no juízo final. Mas isso aqui é uma profecia, vai acontecer. Ele apenas foi ferido. Gênesis 3, 14 e 15 diz que Jesus feriu a cabeça dele. Ferir não é esmagar, esmagar não aconteceu ainda, porque esmagar é quando ele não vai ter atividade mais, ok? Mas essa igreja, ela era obediente, e a obediência dela não era conhecida só entre a igreja, todos conheciam a obediência dessa igreja, resultado da doutrina sólida, do ensinamento, dos cultos da igreja, do trabalho que estava sendo realizado ali. Você percebe que Paulo aqui, ele está discorrendo sobre vários assuntos apenas em um capítulo, que também remete aos capítulos anteriores, e ele está dizendo que o Senhor agora estava trazendo resultado para aquela igreja. Qual é o objetivo do evangelho, irmãos? Resultado. Eu não estou falando aqui de pragmatismo não, viu? Pragmatismo é uma palavra que está em evidência, em moda hoje, que é o seguinte: o que importa são os resultados, viu? Não tem problema não, os meios, os fins justificam os meios. Vamos fazer o seguinte: pode trazer lá um grupo de pagode gospel e traz para dentro da igreja e coloca ele lá, porque o que importa é trazer o povo para dentro da igreja. Não,
Isso daí não é resultado. Nós não queremos apenas o resultado, nós queremos mudança de caráter. Nós queremos que as pessoas creiam verdadeiramente no evangelho cristocêntrico. Não basta a pessoa vir na igreja, ela precisa estar convicta, precisa estar arrependida, precisa ter convicção do plano salvífico que foi realizado por Jesus na cruz do Calvário, precisa saber o que é redenção, arrependimento, precisa saber o que é mudança de caráter, precisa dar bom testemunho lá fora para as pessoas, precisa ser luz do mundo e sal da terra. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E diz, eu vou repetir a frase que eu sempre repito aqui: pregue o evangelho, se for preciso fale alguma coisa. Pregue o evangelho como? Testemunho. Testemunho. Não é só o resultado. Números é muito bom. Os irmãos pensam que eu não queria essa igreja aqui abalroada? Eu queria que em breve nós não tivesse como ficar aqui mais, que esse templo não nos comportasse aqui mais. É isso que está no meu coração. Só que eu quero uma igreja com qualidade, pessoas transformadas, convictas, obedientes, pessoas que verdadeiramente saibam o que é o evangelho, a mudança de vida, a confiança em Jesus, a dependência que nós temos que ter dele diária, todos os dias. A irmã Aure citou o Pai Nosso aqui, a oração modelo, a oração padrão, e ele diz que o pão nosso de cada dia, sabe o que é isso? Dependência diária. Todos os dias Ele vai prover a nossa necessidade, todos os dias Ele vai trazer o que nós precisamos. Não devemos andar solícitos, as solicitudes da vida, como diz Jesus, né? Porque andais solícito por aquilo que é a vez de comer ou de vestir. Vosso Pai que está no céu, Ele é o vosso provedor. Olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo. As aves do céu não têm celeiro, os lírios do campo não teçam nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória conseguiu se vestir igual aos lírios do campo. Esse Deus é o nosso provedor, irmãos. Pão nosso de cada dia. Os irmãos lembram do povo dos hebreus lá no capítulo 21 por ali, acho que um pouco antes de Números. O que eles faziam com o maná? Deus falou: pega o maná suficiente para cada dia. Aí tinha uns lá que eram gulosos, que eles iam lá e pegavam um monte. Sabe o que acontecia? Juntava bicho, estragava. Deus estava mostrando para eles: vocês precisam aprender dependência diária. O resultado que nós queremos aqui, irmãos, como acontecia na igreja de Roma, tinha problema? Tinha. Conflitos? Tinha. Mas o resultado era convicção, era esperança. Irmãos, no que é que está fundamentada a nossa esperança? Em Jesus? Qual o modelo que vocês enxergam de cristianismo hoje? Dá uma olhada panorâmica, todos os irmãos que estão aqui. Aqui todo mundo é inteligente, crente é pessoa inteligente, viu? Dá uma olhada panorâmica. Sabe o que é uma visão panorâmica? É como você subir num avião e você lá de cima começar a olhar uma cidade. Dá uma olhada panorâmica. O nosso modelo aqui é Colina, né? Que nós moramos aqui. E olha o cristianismo que está sendo professado, vivido e praticado aqui em Colina. O que vocês acham? Está segundo o modelo bíblico?